Eu fui provocado ontem, em função do meu artigo, por uma mensagem de um leitor. Eu não vou citar o nome dele, Jorge, não vou citar o nome dele todo. Leitor do Estadão. Fez um muito bem escrito, um comentário longo, né, sobre o meu artigo. E não acho que ele está certo na observação dele, mas talvez desconsiderando a floresta. Eu não fico só na árvore, eu trato da floresta. Ele diz, pô, você fez um artigo falando do Alcolumbre. O Alcolumbre é uma parte, uma expressão do vício de todo o processo. Ele está certo. Só que quem acompanha o meu trabalho aqui no Estadão Analisa e o conjunto dos meus artigos sabe que nós temos mostrado aqui o vício institucional como um todo, as várias partes concorrendo para isso, que resulta nesse momento. A quantidade de coisas, e eu vou resumir aqui rapidamente para fechar o programa isso, a quantidade de coisas que ocorre, ou que concorre, para que a gente chegue a esse momento. De alguma maneira, o processo político, ou a degradação do processo político, estimula Davi Alcolumbre a se comportar dessa maneira. Ele o Jorge tem razão, leitor, ele é a expressão do vício do processo. Em resumo, fiquei pensando desde ontem à noite sobre a mensagem do Jorge, no caso da escolha para o Supremo Tribunal Federal, a gente tem a representação da doença político-institucional brasileira. No processo de escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal, a começar pela indicação, é prerrogativa do presidente da República, mas ele escolhe um ministro seu, mais uma vez, e não será o primeiro, tá? Não é exclusividade de Lula. Mas Lula faz uma escolha por constituição de bancada governista no Supremo Tribunal Federal, como eu, Jorge talvez tenha se esquecido disso, como eu mostro aqui o tempo todo, o vício de origem. A indicação para a Corte Constitucional de alguém a ser representante seu, uma espécie de senador togado. Modelo Dino. Constituição de bancada. Lula tem uma bancada no Supremo Tribunal Federal e quer fortalecê-la. Porque o Supremo se constituiu, a Corte Constitucional se constituiu numa terceira casa legislativa, interferindo no processo político. Derrotas no parlamento convencional sendo revertidas no parlamento supremo. Então, a indicação de um ministro de Corte Constitucional com esse objetivo de constituição de bancada. Vício. Em função disso, porque também percebem que o Supremo se constitui num novo Senado, em função disso, diante, inclusive, dos ministros do Supremo que interferem, participam, que legislam o tempo todo, senadores se sentem à vontade e mesmo pressionados politicamente a tentar ter representante seu no Supremo. O que Davi Alcolumbre tenta fazer, enfrentando a prerrogativa do presidente da República, é garantir uma cota do Senado no Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Senado é o locus da disputa, se o Supremo é o locus da disputa, se é uma terceira casa legislativa, eu, presidente do Senado, quero ter o Rodrigo Pacheco lá. Eu vou formar a minha bancada. Se você vai começar agora a julgar o orçamento secreto, e o legislativo vai para o centro dessa questão, se o presidente da República está montando, e depende de mim para chancelar, a sua bancada no Supremo, eu também quero a minha. Ou o que seja, vou dividir com o governo. Rodrigo Pacheco um pouco teu, um pouco meu. Davi Alcolumbre está autorizado nesse ambiente de vício, só mais um pouquinho, Leonardo Cruz, que essa é uma reflexão importante. Nesse ambiente, o Senado, via Davi Alcolumbre, que governista ou oposicionista, essas mudanças não transformarão num republicano, também quero o meu. Esse é o ciclo da perversão. O Supremo Tribunal Federal, compreendido com razão, como uma casa política, quase como uma espécie de poder moderador, mas uma terceira casa legislativa. O governo quer, eu também quero. O governo escolhe dessa forma, eu também quero. É isso que está em jogo. Mas esse ciclo não se fecha sem a participação dos próprios ministros do Supremo. Porque agora está normal, e nós da imprensa temos culpa sobre isso, nós tratamos como normal. Ministro do Supremo fazendo campanha por... Ministro do Supremo tem candidato a colega. Isso também estimula o Senado. Ué, por
que é absurdo? A cabeça do cara. E veja se, bom, você estará errado. Por que é que, Davi Alcolumbre, né? Por que é que é um absurdo eu ter um candidato a ministro do Supremo se o ministro do Supremo tem? Se eu sou político, e é uma escolha política, se eu que sou político estou sendo questionado por querer Pacheco, qual o problema? Se os ministros do Supremo, eles mesmos têm candidatos e dizem publicamente que isso é uma loucura, nós não podemos tratar como normal. Não podemos tratar como normal. Aí, parece que Alexandre de Moraes era contrário a Messias, aí conversou com o Messias, conversaram. E aí virou, Alexandre de Moraes agora trabalha por Messias. Flávio Dino não se manifestou. Ele também ia passando por normal, Dino. O silêncio soltou. Flávio Dino, pressionado a se posicionar sobre o Messias, soltou nota para dizer que não se posicionaria. Que loucura! Não tem que se posicionar. Aí diz Dino: o silêncio é motivado pela prudência. Ante assunto politicamente controverso, falou em nota, quer dizer, explicando por que não vai se posicionar. Não, não é porque é politicamente controverso, é porque é um assunto político. Continuaria da mesma forma se fosse incontroverso, ministro. O senhor não deveria se posicionar como não se posiciona? Porque eu sou ministro do Supremo, isso é uma questão de natureza política. Mas todos eles se posicionam, você vê isso o tempo todo. Os ministros falando, dando opinião, formando grupinhos. Para fechar. Aí, o cara está agora, também isso é tratado como normal, não é normal. André Mendonça, fechado com o Messias, porque é evangélico. Tudo uma cagada. Evangélico. E daí? Tá lá e tal, fazendo campanha por Messias. Aí o que acontece? Aí o cara, Jorge Messias, vai passar os dias indo a todos os gabinetes. Aí fala com todo mundo, faz campanha política. Isso também não é normal, cara. Isso virou normal, mas não é normal. Esse beija-mão, pedir a todos os gabinetes, pedir voto. Que isso, cara? Aí no final do processo, tem sido assim. Passa por tudo isso, aí chega na hora da sabatina, é aquela farsa. Aquele teatro. Uma outra pergunta mais dura e tal. Aí não é sabatina. Uma outra, para fazer foto, para videozinho, para TikTok. E aí, a coisa vai. Tem sido assim. Isso é um processo viciado. A Columbre é a expressão desse vício. Ele é um leitor desse vício. Que é o seu. Todo mundo quer o seu. Eu também quero o meu. Esse cara vai ficar 30 anos no Supremo. Hein? Nem 45 anos. 30 anos no Supremo. E o processo é esse aqui. Essa baixaria. Para a Corte Constitucional.